tinha detetor, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, barba dos bombos, número zero. Mas era feita com muito esmero, barba dos bombos, número zero. Eu fazia faculdade, eu cursava História antes e estagiava numa creche do município como segunda titular de professora, para ajudar a professora. Era professora. Tinha vida social, assim, saía bastante com os amigos. Ia pra faculdade, todo dia, era pela manhã, todos os dias. E à tarde eu ia trabalhar com as crianças, de 1 às 5 da tarde. E me identifiquei bastante. Assim, eu me sentia mãe dessas meninas. Eu tava com 6 meses e meio de Liseiton. Aí me afastei porque eu tive começo. Ele queria nascer. Eu posso dizer que hoje eu me tornei mais pra Liseiton. Prefiro deixar de sair pra cuidar dele. Antes da gravidez, eu saía bastante com as amigas. Hoje, pra mim, quem quiser me ver, vem até mim, porque não me encontra mais em festa como antigamente. Então, aí dormi, né? Porque antes eu dormia bastante. Hoje é tudo de acordo com o Luiz Heitor. Chega. Vem. Ei. Chega. Minha mãe desconfiou, porque como eu tinha fazia um mês que eu estava doente e sem me alimentar, minha mãe desconfiou porque eu estava enchendo, gordinha. Aí a gente foi pro laboratório fazer exame de sangue de rotina e minha mãe pediu beta, exame de gravidez. E lá ela não acreditou, pediu para refazer novamente. E depois, quando ela chegou pra mim, ela disse, é mentira. Sem acreditar. Eu digo, não tem como, não é possível. Foi um choque. Eu e minha mãe ficamos doidas por conta da quantidade de medicamentos que eu tinha tomado. Eu dizia, meu Deus, será se eu matei meu filho? Será que vai acontecer alguma coisa com meu filho por conta dessa quantidade de medicamentos? Me senti culpada, que eu acho que se eu tivesse notado que eu estava grávida, eu não teria tomado a quantidade de medicamento que eu tomei. Quando a pessoa se torna mãe, a gente pensa mais na criança, principalmente no meu caso. Eu ficava pra cima e pra baixo, médico em médico, fisioterapia em fisioterapia. Então, eu era como, não sei te explicar, mas é como se ele não aceitasse do jeito como ele é. Minha mãe, ela estava comigo em todos os momentos. Muitas vezes ela deixou de trabalhar pra estar em médico comigo. Então eu posso dizer que minha mãe foi meu esposo. Eu devo estudar ela. Ela e meu pai, né? Porque sem eles eu posso dizer que eu não era nada. No mesmo dia que eu descobri, eu já fui bater a ultrassom pra saber. E graças a Deus, quando eu cheguei lá, tava tudo perfeito, coluna, tudo perfeito.
Com 15 dias depois eu descobri que o Liseitor estava com a ventricomegalia, que é relacionada à hidro. Isso tinha a semana que eu batia dos ultrassons. Então, a rotina de ultrassom foi que não hidro. Então eu estava esperando meu filho nascer com hidrocefalia, não com a micro. Eu e Zé Carlos, nós nos conhecemos através do meu filho mais velho. Na época, Zé Carlos jogava pelo Guarani. E aí meu filho chegou em casa todo empolgado. Eu conheci um jogador e ele é muito bacana, ele é muito simples. E ele disse que quando eu quiser ir pro jogo, ele me coloca lá na cadeira cativa e tal. E chegava em casa sempre falando de Zé Carlos, eu não sabia quem era. E um dia eu estava na moto com meus 2 filhos e passou meu amigo com o Zé Carlos em outra moto. Eles pararam e conversaram com a gente e a gente sentou na lanchonete para conversar. Foi a primeira vez que eu vi. Só que a gente não tinha muita intimidade, eu não puxei muito assunto, fiquei quieto. Né? E aí ela começou a conversar e tal, e a gente foi pra casa. E depois eu me despedi, ela disse, a gente precisa conversar depois. Tá bom, então, depois a gente conversa. Uma semana depois, eu adoeci, tive uma enxaqueca muito forte e liguei para esse meu amigo para ele me ajudar, para ele me levar no hospital. Aí ele chegou na minha casa com o Zé Carlos, na garupa, né, da moto. Aí a gente foi pro hospital, e aí ela tomou um soro lá, e tomou algumas coisas pra dor. E aí ela olhou pra mim e disse assim, nem me conhecia, sabe? Ela olhou pra mim e disse assim, eu queria uma filha parecida contigo. Oxe, que mulher louca, né? Nem me conhece, né? Primeira vez já eu fiquei meio assustado, né? Eu disse, Zé, realiza o meu sonho. Aí ele olhou pro amigo dele, olhou pra mim e disse, qual é o seu sonho? Aí eu disse, é ter uma menina. Tu me dá uma menina? Desde do momento que a gente se conheceu até o momento que a gente casou, né? Tudo muito rápido. E a Clarice foi pensado do dia que a gente se conheceu, né? A gente primeiro se estruturou, né? Financeiramente, para poder dar uma condição muito boa para ela nascer, ter um lugar onde recebê-la, né? Porque onde é o nosso comércio hoje, antes era a nossa casa. Eu sentei lá atrás, ele na frente, brincando, descontraído e tudo, e o professor colocando uns vídeos de algumas cirurgias. Quando ele terminou de colocar, eu disse, agora eu tenho um vídeo aqui muito interessante que eu quero que vocês prestem atenção. Aí ele olhou pra trás e disse, eu só vou pegar isso amanhã, tu tá doido, não sei o quê. Querendo dizer que eu tava empolgada e torcendo. E eu fiquei só dando risada. Aí ele assistiu, chorou, todo mundo abraçou. Foi assim. Eu trabalhava em casa de família. Eu saía às 7 horas da manhã,
Chegava 11 horas, 12 horas. Quando eu chegava, ia arrumar minha casa. Fazia o almoço e arrumava minha casa. Quando era de tarde, assim, eu já estava livre. Já tomava banho e ia para a escola. Quando voltava, já era para dormir e pronto. Porque trabalhar em casa de família, às vezes, é muito cansativo. Porque é muito pouco o ganho e, às vezes, as patroas não valorizam o trabalho da gente. Eu tinha vontade de fazer o curso de operador de caixa para mim poder conseguir um emprego numa loja, para poder trabalhar. Quando eu larguei o trabalho, acho que foi com uns 4 meses que eu tive um pequeno sangramento de junho. Aí eu peguei e parei de trabalhar, não tive mais condições. Só que eu tinha que ter repouso, só que eu não tive repouso, não. Era muito... eu não parava. Assim, vou contar. Eu engravidei porque ele me pedia muito. Ele disse, você tem um filho e eu não tenho nenhum. Aí eu tentei e engravidei. Só que nós pegamos uma briga e eu perdi. Pra mim, ele falou que não prestava porque tinha feito isso, porque ele se sentiu culpado. Até passou o quê? Mais de 3 dias só na bebida, nem parava em casa. Pô, bebendo direto. Quando eu fui pro médico, ele disse, olha, você vai engravidar daqui 1 ano. Só que com 2, eu acho, 3 meses, já engravidei de novo. Que foi de junho. Eu fui e fiz o exame de gravidez. Não disse pra ninguém que ia fazer. Fiz e escondi, eu acho que uns 3 meses. Eu engravidei. Mas teve um tempo que meu sogro e minha sogra desconfiou. Porque assim, nessa época, foi eu que engravidei e a outra nora da minha sogra. Aí ela pegou e disse que estava grávida. Só que ela olhou pra mim e disse, não é só você que tá grávida, tem outra pessoa que tá grávida. Aí olharam pra mim e perguntaram. Eu disse, tô grávida, já tô com 3 meses. Aí não teve como eu esconder mais. Na gravidez, geralmente eu não saía de casa. Por quê? Eu me sentia gorda, me sentia feia, minhas roupas não cabiam. Eu parava mais em casa. Às vezes, quando eu era convidada com ele para ir para uns cantos, era muito difícil eu ir. Eu pedia para ele ir só. Porque muda muito a rotina. E eu me sentia muito cansada, com muito sono. Ele dizia para mim que praticamente eu só vivia dormindo. Mas era mesmo, eu só dormia. Mas depois da gravidez ele mudou muito. Ficou mais ignorante. Não me ajudava muito e também não era compreensivo, não entendia a situação e o caso de Júnior. Eu, antes da minha gravidez, eu trabalhava, eu passeava, me divertia como normal, né? Assim como todo mundo vive uma vida normal. Final de semana saía para se divertir, passear com as amigas. Era assim. E assim, eu trabalhava na área de telemarketing. Eu trabalhava de garçom, aí eu passei um período, saí, aí quando eu conheci a Sheila, eu trabalhava de vendedor. Assim, Deus me deu, né? Deus me mostrou, né? Porque eu vim morar pra cá, morava com meus pais, aí devido às separações, eu vim morar só. Aí eu conheci a Sheila,
Na Sheila a gente começou a conversar, né? A gente começou a namorar, aquele namorico assim, né? Mas bem distante, entendeu? E deu certo, né? A gente se conheceu no mesmo lugar onde a gente morava, porque eu morava de aluguel tipo uma vilazinha, e ele também morava, e a gente se conheceu lá. Ele chegou, ele não tinha cama, aí como eu tinha ganhado uma, aí tinha outra que estava ocupando muito espaço do lugar onde eu morava. Aí eu doei pra ele. Aí foi aí que a gente começou a se conhecer. Porque uma mulher virtuosa, né? Uma mulher que eu possa dizer, né? Levantar a mão pro céu e agradecer muito a Deus por Deus ter colocado ela na minha vida, né? Porque foi ela que moldou a minha vida, que foi uma coluna da casa. Eu não descobri que eu estava grávida, porque durante a gravidez eu ainda estava no período fértil ainda de menstruação e tudo. Sério. Aí quando foi assim, veio para a menstruação, estava com 4 meses já de gestação. Aí eu comecei a chorar. Porque assim, eu não esperava, né, estar grávida e tudo. Mas assim, aí eu fui contar para ele, pro pai dela, que estava gestante, e mesmo assim, graças a Deus, ele aceitou bem. Eu estava no trabalho e recebi a ligação, né? Aí veio aquele impacto assim tão grande, porque o médico estava falando, né? Que ela estava no hospital, né? E aquela coisa, aqui veio aquele choque, assim, um impacto, assim, eu fico sem saber o que fazer, né? Depois de tudo, eu me senti muito feliz, né? Assim, por ser mãe e tudo. Então foi tudo dedicado à minha gestação, assim. Eu trabalhei para mim ter uma gravidez saudável e tudo. Minha gravidez foi super tranquila. No início, tanto, tudo tranquilo, até o momento de eu descobrir da microcefalia dela. Luizeta nasceu no dia 19 de outubro. Eu descobri no dia 20. Só que ele nasceu pela manhã, à tarde, à noite, quando eu pude me levantar. Eu fui ver ele no berçário e olhava, eu não via diferença. Eu só olhei, eu só notei uma diferença. Eu não comuniquei com ninguém, falei com ninguém, mas eu sei que minha mãe já tinha notado, só que não queria me falar. Foi a questão do olhinho dele, que eu achei pequeno, diferente do outro. Foi a única, mas eu não via diferença em cabeça para corpo. Até porque minha preocupação era o quê? A hidro. Então, eu imaginava que ele estava com a cabeça grande. Então, quando eu olhei para ele, eu disse, não. Ele não tem a hidro. Quando a gente descobriu o choque da palavra microcefalia, o médico também não quis falar que estava fazendo a ultrassom, só colocou no final do laudo e disse que o ventrículo dela estava normalizado, porque realmente tinha diminuído, tinha entrado nessa faixa de 10. E a gente veio para casa comemorando, achando que, olha, está tudo bem com Clarice, está tudo bem, graças a Deus. E assistindo o jornal, a gente viu falar, logo no início de novembro, o Jornal Nacional falando sobre os casos, muitos casos de microcefalia em Pernambuco e tal. Quando ele falou essa palavra, eu lembrei de ter visto no exame. Eu fiquei assim, Jesus, o que vai acontecer, meu Deus, o que foi? Porque assim, ele mandou imediato, no outro dia eu já pegar a ultrassom e levar logo pro médico que me acompanha, o obstetra, né? Eu fui bater a ultrassom, só que eu fiquei meio agitada, porque estava demorando demais, porque eu já tinha batido 3 e não era demorado como essa foi. E ele estava apertando muito a minha barriga. Aí ele bateu, fui para a sala dele e vi que ele ficou agitado também, o médico. Aí eu vi quando ele pesquisou o perímetro cefálico. Aí eu perguntei se meu filho ia nascer com algum problema. Ele disse, mãezinha, vou te mandar para o hospital para você falar com o ginecologista. Aí eu voltei para o hospital, com a ultrassom na mão. O ginecologista não me disse nada, só que eu já estava pensando que ia ter alguma coisa. E aí a Ironeide olhou pra mim e disse, cara, tem isso no laudo. E aí eu disse, vai pegar. Ela foi pegar e realmente tinha mesmo. E aí a gente, quando colocou o nome no Google, né, viu dos casos mais terríveis, né?
de microcefalia, né? E, então a gente ficou mais abalado ainda e aí a gente foi estudar sobre o caso e foi muito difícil para a gente poder conviver com isso, né? No início. No outro dia a médica chegou, tava eu, minha mãe e minha ex-sogra. E ela falou. E conversou bem direitinho, explicou que Luiz Heitor era o segundo caso de microcefalia no hospital e eu, microcefalia, eu disse sim, eu disse não é a hidro não, porque na minha cabeça estava a hidro. Ela disse não, é diferente, a cabeça dele é menor, ele nasceu com 1,5 centímetro a menos. Aí eu disse, e o que é que isso tem a ver? Não ligava, ela disse não, é porque aí foi explicar. O chão desabou. Aí foi quando ele olhou, ele aí olhou pra mim e eu já agoniada, né? Você sabe que mãe fica naquela expectativa. Aí foi ele disse, olha, mãezinha, não poderia dar outra notícia a não ser que realmente ela tá com a microcefalia, o parâmetro cefálico dela diminuído, o perímetro cefálico dela parou, não está desenvolvendo. Ali meu chão caiu, né? Com 4 dias eu voltei para o hospital, que foi no dia que o Júnior nasceu. Quando o Júnior nasceu, eu vi que não era normal, porque o Júnior tinha a cabecinha muito pequena e tinha um cisto na cabeça. Aí eu perguntei se aquele caroço ia sumir. Aí o médico disse, não sei, vamos ver daqui para frente. Nós temos que investigar. Aí fui para a sala, para a sala normal. Depois eles foram deixar Júnior, passei o dia e a noite, quando foi no outro dia eu fui pra casa. Eu fiquei assim, não foi com medo, foi assim, como seria na vida dela, né, quando ela fosse desenvolvendo, né. A minha dificuldade era porque a gente perguntava ao médico como que seria no futuro, ele não falava pra gente. Alguém já me perguntou qual foi que eu senti na hora. E eu lhe digo com toda certeza, o que eu senti foi curiosidade. Quando eu recebi o diagnóstico, eu senti curiosidade. Porque eu não vou dizer que eu senti medo, porque eu não... É muito insensato você ter medo de uma coisa que você não conhece. Então, se eu não conhecia nada da doença, como é que eu ia ter medo? Quando eu cheguei em casa, foi que uma amiga minha, veio e me disse, olha, Márcia, no primeiro caso de microcefalia em Vaza Alegre, é tu e teu filho. Eu fiquei chocada, eu chorei no momento, porque o médico não chegou para mim e disse, olha, mãezinha, seu filho foi diagnosticado com microcefalia pelo Zika, que não era, até porque ele ainda está em investigação, porque eu não sei se foi pelo Zika, se foi por outra coisa. Não era pela deficiência, assim, o medo era de saber como é que eu ia cuidar, se realmente ia ter todas as coisas necessárias para ela. E assim foi. Aí chorei muito, chorei que comecei a fazer xixi constantemente, assim, que o médico até pensou que eu ia entrar em trabalho de parto. Minha mãe olhou pra mim e disse, você lembra do sonho que você teve no final de semana? Disse, lembro. Ela disse, agarre no sonho que você teve. Então, a pessoa com quem eu sonhei, ele disse pra mim, não se preocupe, vai correr tudo bem. E ele tinha um problema no olho direito, justamente no olho que Luiz Heitor tem, que na morfológica não apareceu. A deficiência do olho dele. As pessoas podem achar que isso seja uma bobagem. Mas a partir daquele momento, foi ele que me deu mais força, mais fé. Não tem explicação aquele sonho. No outro dia eu contei a minha mãe ficou até rindo de mim. Mulher, deixa de besteira. Que mudou na minha vida, tanta coisa. Muita coisa que eu deixei para trás por conta dela. Tipo, o trabalho, eu deixo casa, porque tem muito exame dela para fazer, né? As coisas dela, então eu vivo para ela.
em tudo, em torno dela, de tudo que for de melhor para ela. Se for para virar o mundo para ter melhoras para ela, eu faço tudo por isso, por ela. O cuidado com ela, não vou dizer que foi exatamente igual com dos meninos, porque além de cuidar dela, realmente eu cuidei dela. Os primeiros banhos, tudo, a rotina dela era eu mesma. E eu fiz questão disso, mas foi novo para mim, porque eu tinha que me cuidar. Eu estava no pós-operatório, rotina como qualquer outra criança mesmo. Mamada, banho, tudo igualzinho a outra criança mesmo. Saí para fazer as vacinas, ela não tinha tomado vacina no hospital, só tomou vacina com 8 dias de nascido. E fui retomando a vida, assim, fazendo teste de pezinho, saí para fazer não sei o quê, a primeira consulta. Só mesmo com 30 dias foi que eu entrei na rotina dos estímulos, que ela começou a fazer. Te amo. Mamãe te ama, viu? Viu, riqueza? A estimulação precoce é a única maneira que essas crianças têm de atraso, elas todas têm. Em questão, não podem ser comparadas com uma criança que não tem nenhum comprometimento neurológico, não pode. Se for comparado, você percebe que elas não conseguem até fazer algumas coisas, mas não dentro daquele determinado tempo. Para mim, não teve muitas mudanças, porque as mudanças mesmo sair, percorrer os caminhos para cuidar de Júnior. De transporte é muito difícil aqui, muito. Porque assim, no ano passado, eu conseguia fácil. Se eu fosse para Fortaleza, tinha um transporte. Se eu fosse para Barbalha, tinha um transporte. Não tinha dificuldade como está tendo agora. Porque novo prefeito, né? Aí novas regras. Tenho que ir quase todo dia na secretaria para conseguir um carro. E às vezes não consigo. Aí falto demais. Aí se eu faltar pelo menos 3 vezes sem a justificação, o Júnior está fora. Porque tem várias crianças que precisam do mesmo tratamento que ele está. Quem mora em Barbalha, em Juazeiro ou Crato, facilita mais, porque tem mais crianças com microcefalia, tem mais prioridade. Aqui, no caso, só tem Júnior. Aí, lá, se eu morasse lá tinha o Padovan, lá tinha a hidro para ele fazer, como aqui não tem. Tinha várias fisioterapias que aqui não tem. O pai dele não deixou eu levar ele. Já briguei muito. Porque eu ia. Só que ele disse que não aceitava levar o filho dele para longe dele. E eu também acho muito, porque assim, já o pai dele eu acho que é um estímulo para ele. Se eu for morar longe, Júnior não vai saber quem é o pai dele. E ele precisa muito do pai dele. Eu acho isso. Eu como pai, né? O papel de pai, eu tenho que ter caráter, entendeu? Mais caráter ainda para poder ajudar não só a Lavínia, como a minha esposa, né? Eu tenho que ser o cabeça da casa, na verdade. Eu tenho que ser homem suficiente para manter as duas, manter a casa, correr atrás dos objetivos, entendeu? O pai, ele não liga, posso dizer assim. Ele não liga pra saber. Só quem pergunta de 3 em 3 dias é a avó, a mãe dele, do pai do Vitor. Mas não tem nada não, né? Então, hoje é tudo em função dele. Hoje é fisioterapias,
estimulações para Dovan. Ele ainda não senta perfeitamente, mas se eu colocar ele fica. E nas fotos dele de 1 ano que eu fui fazer o book, a menina colocou e ele passou horas e horas sentado com o bolo, brincando com o bolo, e eu sem acreditar. Ele ficou um bom tempo, essa foto dele ficou todo sentado. E nesse dia ele não tava pra foto. Ó. Então ali pra mim eu acho que nenhuma mãe comemora com o primeiro dente, com o sentado da criança. Mas pra mim, por mim eu fazia uma festa em cada evolução dele, cada coisinha que ele faz. Quando ele começou a bolar, a primeira coisa que eu fiz, eu toda hora era filmando pra ver se era verdade mesmo. A gente fica sem acreditar. Então, tudo que ele faz, eu mando pro fisioterapeuta. Pra mim, ali é um orgulho. É como se fosse Eu comparo muito com a mãe recebendo um boletim azul do filho. Então, pra mim, ali é como se ele tivesse passado numa prova. É uma prova pra ele. O que aconteceu na vida de Clarice é que ela, com 1 mês de vida, ela começou no tratamento precoce. A gente não tinha muito o que tratar, era mais para estimular mesmo, para que ela não tivesse nenhum atraso. Todos os estímulos que ela recebeu, mesmo quando muito novinha, hoje a gente pode ver que ela não perdeu nada do que ela aprendeu. Tá tudo ali. É tipo uma memória mesmo que fica. O que mudou na rotina dela, depois que ela teve a primeira convulsão, precisou colocar a válvula, é que agora ela toma uma medicação que é um antiepilético, que ela toma de manhã e à noite. Tinha outra coisa. Clarice tem uma audição muito, muito sensível por conta da visão prejudicada, então se você fala de repente, ou se você fala alto, se alguma coisa cai no chão de repente, ela se assusta. Agora bem menos depois que ela colocou a válvula, mas antes era demais. Mas a gente vê muita força nela, assim, de evolução, ela já está começando a brincar, a observar mais as coisas, sabe? A mexer mais com os braços, com as pernas, coisa que ela não fazia. Então a gente vê muita evolução dela de um dia para o outro, depois da implantação da válvula, né? Então isso nos fortalece muito, ver o poder de reação dela, né? A força que ela tem de reação. Isso é muito animador. Olha, quando ela nasceu, ela era bem mais paradinha, quietinha. Você notava, assim, algumas diferenças, assim, de movimento dela, sabe? Mas aí, com o tempo, porque deles tudo é mais demorado, né? Tudo é mais lento. Então, eu sabia que ela vai fazer, que um dia ela ainda faz tudo isso. Então, quando ela deu o primeiro sorriso, foi, assim, uma alegria em tanto. Que eu olhei, que ela deu aquele sorrisozinho, ali eu me desmanchei toda. Foi, ele não segurava o pescoço de jeito nenhum, ele era direto caído para baixo. E até, assim, ele não prestava atenção, eu achava que ele nem enxergava. Você falava com ele, ele não olhava para você de jeito nenhum, porque era muito para baixo o pescoço. Depois, das estimulações, e elas ficaram me ensinando como fazer em casa, para ele levantando o pescoço, aí agora ele segura. Até porque depois que elas ensinam também a estimular em casa, eu faço em casa várias coisas também, ele tá melhorando bastante. Ele já tá até querendo falar. Quando o Júnior nasceu, eu passei por muita dificuldade. Por quê? Porque eu tava devendo demais. Até hoje eu tô, mas de pouquinho em pouquinho eu tô quitando, né? Mas agora eu acho que meu filho não precisa tanto como ele precisava antes. Ó, lá vem um gatinho, ó. Vem pegar Juninho. Às vezes falta um leite, falta do Júnior, mas mãe me ajuda. Aí, antes o pai dele ajudava. Quando faltava um leite, se eu ligasse pra ele, ele ia e comprava. Só que agora eu pedi pra aumentar a pensão, porque aumentou o salário mínimo, né? Aí ele disse que não ia ajudar com mais nada, só com a pensão.
a gente não tem carro, entendeu? A gente dependia muito dos ônibus, né? E a coisa que você sabe que é muito difícil, né? As pessoas às vezes não é tão compreensiva dentro do coletivo, né? Às vezes sobem, não dá o lugar, entendeu? Eu vinha, então, no ônibus, quando um carro... Eu entrei, o motorista nem espera você sentar, né? Com a criança no colo, não espera você sentar, então o que eu com a bolsa, a menina, me segurando com uma mão só e segurando a menina. Então, quando o carro ultrapassou, o cara parou de uma vez no ônibus, então eu me firmei para não cair totalmente e segurar a neném, né? Então eu rodei como se fosse o braço rodando e bati a parte da bunda aqui no cano da cadeira. Nossa, aquilo ali eu já com chikungunya, né? Não tinha tanta força o suficiente. Mas enfim, é a realidade da vida, né? A gente tem um negócio comum muito massa, assim, que eu gosto muito, que é a parceria, sabe? A gente é muito parceiro em tudo que a gente faz, a gente é muito amigo. E a minha ajuda na gravidez foi o braçal, né? Foi a parte de ela dizer, cara, eu não vou poder trabalhar, vou ficar em casa. Durante o dia a gente tem uma ajuda muito, muito boa, que é a minha sogra e minha cunhada. Minha sogra me ajuda mais em casa, e minha cunhada me ajuda mais cuidando dela mesma, de Clarice. Então, a rotina de terapias eu levo, trago e conto com esse reforço, né? Para cuidar dela. Então, durante a noite a gente faz uma escala de horário. Eu durmo o primeiro sono e aí, mas geralmente agora ela tá muito boazinha, ela só acorda mesmo 4 horas, às vezes com fome, às vezes não, só para tirar ela do berço, aí coloca ela na cama, abraça e ela dorme. O pai dele manda 350, que é a pensão. Então, você sabe, né, que 350 não dá nem para um filho que não tem necessidades especiais. Quanto mais uma criança assim. Então, tudo eu tenho que pedir aos meus pais. Hoje é só a gente tem que correr mesmo. Porque fisioterapia ele tem, fono ele tem, TO ele tem, pagavão ele tem. Então, não falta nada. Se o médico passar outro tipo de fisioterapia, a gente vai atrás para conseguir. Faltam os brinquedos da estimulação. Eu queria tudo que fosse para estimular ele. Porque tem várias coisas, assim, até lá na fisioterapia, lá pede muito. Como pedir agora um aparelho para estimular a parte vocal. Ainda não comprei porque ainda não tive condições. E não vende aqui, só vende no Juazeiro. Agora, no momento, eu vou precisar abrir mão de estar mais tempo com ela, porque eu vou começar a fazer uma faculdade à noite, e aí eu vou ficar sem vê-la à noite, né, de segunda a sexta. Mas isso é para um bem maior. Clarice também vai ser beneficiada, porque eu vou fazer faculdade de fisioterapia, e aí já estou pensando, daqui a 5 anos, Clarice vai ter uma fisioterapeuta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é por ela também. Eu quero ver ele andando e se comunicando, porque assim, ele se comunica do jeito dele. Então eu espero ver ele falando, andando. Então é isso. E que ele seja muito, muito, muito feliz. Imagina ela andando, estudando, né, correndo, vivendo uma vida de criança normal, né? Porque não só o que tem o problema dela, as calcificações, a microcefalia, né? Para mim ela é uma criança normal. Para mim ela vai andar, vai falar, vai correr, entendeu? Eu procuro viver de cada dia. Eu não boto mais na minha cabeça. O povo pensa, será se Júnior vai casar? Será se Júnior vai namorar? Eu não vejo isso no futuro. Eu vivo cada dia, o dia de cada dia, entendeu? Eu não penso no futuro. Eu quero ver como é que vai ser. Então a gente não procura colocar muita expectativa no que possa acontecer para não criar essa frustração na gente, né? Então, assim, eu quero que seja tudo do melhor, né, para ela. Mas se não for, o amor vai ser da mesma forma, né? Então não procuro criar muita expectativa não em relação a isso, não. Eu sei como é que vai estar Clarice
No máximo hoje à noite, que roupa eu vou colocar nela hoje à noite, o que é que a gente vai fazer hoje à noite, que parquinho a gente vai, o que é que a gente vai brincar, o que é que eu vou fazer para ela jantar. Então, minha preocupação vai no máximo até meia-noite. Aí eu zero e amanhã eu começo a pensar só no dia de amanhã. Para não estar nessa probabilidade de que eu posso sofrer, eu posso me frustrar, eu acho melhor viver um dia de cada vez. Eu pretendo fazer um curso. Meu sonho é trabalhar numa loja. Para começar, pode ser como vendedora e tudo, mas eu queria ser operadora de caixa. Eu tenho muita vontade. Mas, primeiramente, eu quero terminar meus estudos, ou então fazer uma faculdade de pedagogia, porque aqui tem. E não é muito caro aqui. Mas, primeiramente, eu quero terminar meus estudos, para no futuro eu vir dar uma coisa melhor para os meus filhos. A gente faz plano de ter uma criança normal e vem um artista, né? Clarice é excepcional, assim, a gente passa na rua e só tem vitória para contar dela, né? E as pessoas uma expectativa muito grande, assim, de saber como é que ela tá, e a evolução dela, como que tá, e ela é linda, e ela faz isso, não faz aquilo, e ela é muito fofa e tal. Então, assim, é muito mágico, né? Poder ser pai de Clarice. Eu espero estar trabalhando para mim, sim, para me manter com ela, para o bem-estar dela. Eu vou trabalhar, vou batalhar para ter uma casa própria para mim, mas não para mim, para me dar para ela, para ela vir, entendeu? Quando as coisas aconteceram na minha vida, eu recebi primeiro a notícia de que ia ser mãe de uma criança especial. Com o passar do tempo, eu entendi que Clarice não é especial, diferente dos meus 2 outros filhos, não. Minha filha é uma criança com deficiência. É uma criança que precisa, sim, de uma atenção especial, de uma dedicação a mais. Mas é uma criança portadora de uma deficiência. E a partir desse olhar, a gente, como mãe, muda, porque você tem mais cuidado e mais respeito com o próximo. Você acordar e ver aquela criança lhe chamando, não como chamando você de mamãe, mas gritando, e você olhar pra ele abrir um sorriso, ali o dia já é perfeito. Porque não sei te explicar, é diferente. É uma coisa, é um dia, assim, eu posso dizer, é um dia cumprido, é um novo dia, uma nova batalha. Que eu sei que vai ser mais uma batalha feliz. Ele estando feliz, eu acho que eu vou estar mais ainda. Porque hoje eu me considero uma pessoa completa, feliz. Mas daqui a 10 anos, se ele estiver do jeito que eu imagino, eu acho que eu vou ser mais feliz. Eu não me viria sendo mãe de uma criança especial, até Júnior vir. Eu achava que era muito difícil, eu achava que era penoso demais, porque eu tenho várias colegas, antes da microcefalia de tudo, que é mãe especial. Assim, eu vendo elas, eu achava que era bem difícil, mas eu não acho difícil, não. É ótimo ser mãe de uma criança especial, porque você vive cada dia uma coisa e outra, você ama mais a criança. E é uma experiência ótima ser mãe de uma criança especial. Assim, jamais eu largaria meu filho por nada nesse mundo. Eu queria mudar o mundo, assim, pra ele. Queria mudar a cidade que ele mora, assim, pra ter várias coisas pra ele, pra se adaptar a ele e tudo. Mas aqui é muito pequeno, não tem nada que eu possa correr atrás pra ele. Não lido assim de estar com a criança com microcefalia, e sim como uma criança comum, normal. Certo que tem as suas especialidades, mas assim, eu ajo naturalmente. Para os pais que têm alguma criança com algum diagnóstico, precisamente microcefalia, que dê muito amor, dê muito carinho, que é o que mais precisa, né? Até para a evolução da criança, tudo multiplica, né? Quando ela recebe muito carinho, muito amor e muita dedicação. Uma mãe de uma criança especial só tem que lutar.
e não ligar pro que as pessoas vão falar. Porque só quem sabe é a gente. Só quem sente é a gente. Porque não é fácil. O diagnóstico não é fácil. Os preconceitos também não são. Porque várias pessoas vão olhar para o seu filho, vai olhar com pena, com desprezo, vai ter até medo. Mas eu queria dizer assim, coragem, porque Deus acima de tudo, o seu filho em primeiro lugar, nada de botar na cabeça o que o povo vão falar. Então, não importa. As pessoas falam muito. Seu filho é diferente. Eu acho que todos nós somos diferentes. Não tem ninguém igual. Ame, aceite a sua filha como ela é. Independente da especialidade de ser com microcefalia, porque ela é uma pessoa normal. Acredite no potencial do seu filho. Invista tempo e amor nele. Vale muito a pena. Ele não é um ser inválido que veio para cá com um peso. Ele não é resultado de castigo nenhum, muito pelo contrário. Ele veio para a sua vida. Porque eu queria que cada mãe vivesse o dia de cada dia. Que assim, não pensasse, não colocasse nada na cabeça, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Não, lute para seu filho andar, para seu filho falar, fazer tudo que as outras crianças normais fazem. Porque é a luta que a gente vai na conquista, né? É lutando que se conquista tudo.